Boa tarde, seguidores do Portal Giro. Estamos aqui na segunda entrevista da tarde e a convidada de agora é a candidata a deputada estadual Carol Sponza. Carol Sponza tem 39 anos, é carioca, advogada e mãe de um filho. Atualmente, Carol é sócia de um escritório de advocacia. Em sua trajetória acadêmica, esteve presente na equipe de pesquisa da professora Lina Mungil, após ganhar uma bolsa de estudos do governo norueguês para concluir sua tese sobre o tema de como combater a corrupção. Carol Sponza também trabalhou durante um ano na Agência de Cooperação Técnica Alemã, que atua na área de combate à pobreza. Carol, você é nova na política e observando seu histórico, percebe-se que você estudou afinco sobre como combater a corrupção e a pobreza, por exemplo. Por que ser deputado estadual e por que ser deputado estadual por um partido novo e que realmente é novo mesmo? Bom, gente, boa tarde. Obrigada, Gabriel, pela entrevista. Eu quero, enfim, a decisão de entrar para a política partiu depois de um trauma que a gente sofreu um assalto muito grande, né, com meu filho pequeno. E eu sou cientista política, sou advogada, sou pós-graduada em política pública, em direito público, sou mestre, né, em política pública, faço uma pós-graduação em direito eleitoral. Enfim, eu gosto do assunto, mas acabo que hoje em dia eu sou sócia de um escritório, eu acabo trabalhando numa área não tão ligada à política, né? Então eu sempre quis contribuir, mas eu acho que, enfim, meu dia a dia, meu escritório acabou me consumindo muito minha energia e me deixando pouco tempo para, de fato, participar ativamente da vida política. Depois disso, né, a gente sofreu esse assalto lá em casa e você fica um mês, né, pensando, quando você passa por uma coisa dessa, você fica um mês pensando onde você não contribuiu para o estado do Rio estar na situação que está. Porque assim, é muito fácil a gente simplesmente culpar todos os governos anteriores, mas a gente não vê a nossa responsabilidade no que de fato a gente não fez, todos nós como cidadãos, se a gente votou direito, se a gente participou. Não é só votar, mas a gente foi lá, a gente cobrou dos nossos deputados, dos nossos vereadores, que aquilo ali estava sendo feito, a gente fiscalizou. E eu comecei a ajudar no Partido Novo, porque o Novo de fato é um projeto muito maior, né? Eu só sou uma pessoa que está aqui falando, né, pelo Novo também, mas o Novo é um projeto muito maior que envolve toda a sociedade, não só os candidatos. Eu comecei a ajudar no partido como voluntária e é difícil ter mulher na política, as mulheres não querem entrar para a política, acho que está todo mundo hoje bem desacreditado, mas as mulheres mais ainda, né, se for ver as estatísticas, 60% das mulheres entre 34 e 45 anos, que é a minha faixa, elas não votam. Bota no branco ou nulo. Então, eu decidi que alguém tinha que dar a cara a tapa para cobrir essa lacuna de representatividade que a gente tem. As mulheres não se sentem representadas e precisa de alguém que entenda o que elas estão falando, entenda a pauta delas e fale a mesma língua e que esteja ali dando a cara a tapa. Eu decidi participar mais ativamente, acabei me candidatando pelo Partido Novo. A entrevista tem duração de 30 minutos e a gente vai sortear alguns temas e eu vou te fazer perguntas sobre os temas que a gente vai tratar aqui. Show? Maravilha. A gente vai para o primeiro tema. Primeiro vamos falar de agricultura. Agricultura é um tema bastante interessante porque antigamente a gente via as pessoas saindo do campo migrando para a cidade. E hoje a gente vê as pessoas da cidade tendo preconceito por quem depende do campo. Você acha que é necessário agora haver o inverso para que haja a retomada do emprego, ou seja, as pessoas saírem da cidade para voltar para o campo e o campo se desenvolver e se estruturar para oferecer benefícios para as pessoas que estão na cidade? Eu acho o seguinte, a agricultura hoje ela tem um desenvolvimento tecnológico que é um caminho que só vai cada vez, não só a agricultura, todos os tipos de emprego, né? Os empregos que a gente tem hoje, vários dos empregos que existem hoje, mesmo a minha profissão como advogada, tende a diminuir e serem substituídos por empregos com menos mão de obra e mais tecnologia. A agricultura nada mais é mais um exemplo disso, né? A gente tem uma maior produtividade, uma agricultura mais mecanizada, e você tem ganho de produção e de escala. Então, eu acho que, ao mesmo tempo que você tem uma agricultura em grande escala, que é feita por empresas maiores, e você tem uma agricultura menor, que é orgânica, que não dá para você fazer isso com uma agricultura, né, de latifúndio. Você tem que ter o pequeno produtor. Só que o orgânico hoje no Brasil ele não tem o menor estímulo. Você não tem estímulo não só para o orgânico, mas você não tem estímulo para produzir de forma saudável. Você não tem como competir um produto orgânico com um produto que seja industrializado.
Então eu acho que o investimento, na verdade, o estímulo, na verdade, deve vir na agricultura orgânica, no pequeno produtor que produz de formas mais sustentáveis. Porque a gente tentar brigar com a tecnologia, não só na agricultura, mas em qualquer área, é burrice. A gente vai sempre perder. O mundo está se modernizando e a gente, como nação, a gente tem que estar pronto, inclusive, juridicamente, para lidar com esse tipo de mudança que a gente tem, né? Para que a gente atraia investimento para o país e para o estado do Rio, né? Caso eleita, você tem algum projeto de estimular e incentivar esses agricultores menores? Eu acho que a gente tem que, várias coisas passam por esse estímulo, não só, de fato, a produção, mas como é que eles vão escoar a produção deles. Aqui em Petrópolis. A gente tem uma estrada, né, na serra, para a gente subir aqui a serra, que a concessão já deveria ter sido revogada há muito tempo e feita uma nova. Você tem que ter capacitação técnica daquelas pessoas. Então é uma coisa muito multidisciplinar. Você passa por educação, você passa por infraestrutura, você passa por imposto, em várias medidas ali que você pode fazer para estimular a agricultura orgânica. Eu sou suspeita, porque eu só como orgânico há muito tempo, eu sou vegetariana, então essa é uma pauta é uma pauta do meu coração, né? Vamos para o segundo tema, pode falar sobre agricultura. O segundo tema da tarde, Carol, é segurança pública. A gente vê uma crise no Brasil, mas principalmente no estado do Rio, de segurança. A gente vê crescimento de facções criminosas, crescimento da milícia, a forma de atuação dessas facções tem mudado muito. Você, como caso seja deputado estadual, realmente esteja lá na Alerj, como fazer para melhorar o desempenho da Polícia Militar a fim de combater o crescimento dessas facções? Segurança pública, o maior mal na segurança pública hoje é a impunidade. A gente tem uma tendência a ter tem a pobreza, tudo isso tem uma correlação, mas não é a causa. A causa da insegurança hoje, da crise de insegurança que a gente vive hoje no Brasil é a impunidade. O crime hoje compensa. Isso não só é para crimes, assim, assalto, mas também para corrupção. Você sabe, hoje você investiga 8% dos homicídios no Brasil. Você sabe que você tem 92% de chance de sequer ser investigado. Claro que isso é uma pauta federal, a gente fazia toda essa legislação, mudança nessa legislação penal, uma pauta federal. Eu acho que dá para ser feito no estado do Rio hoje é gestão. É você fazer uma gestão técnica, uma gestão qualificada das polícias, né? A gente teve uma crise de falta de comando nas polícias do Rio. A gente teve em 10 anos 10 comandos. Você não consegue planejar a longo prazo, você não consegue ter estabilidade nenhuma na polícia em relação a isso. Acho que você tem que valorizar o policial e organizar. Você é a favor da desmilitarização da Polícia Militar? Eu acho que, assim, eu não sou especialista em polícia, então eu prefiro nem opinar sobre isso. Entendi. Vamos para o próximo tema, então, após falar de agricultura e segurança pública. É o terceiro tema da tarde. Carol, o terceiro tema é cultura. E não tem como falar sobre o descaso, sobre a tragédia que aconteceu semana passada com o Museu Nacional. Virou pó, o maior museu da América Latina, e aqui no município a gente tem 2 monumentos que são importantíssimos não só para o município, mas para o país, que é o Museu Imperial e a Casa de Santos Dumont, que é a casa do primeiro aviador do Brasil. O que fazer para que monumentos como esses, monumentos históricos e com grande importância, não caiam nesse descaso? Primeiro, gestão. O caso específico do Museu Nacional teve uma oferta, né, do Banco Mundial para pagar toda a manutenção do museu durante anos, e a única exigência foi que a gestão do museu tivesse sido feita por uma entidade privada, e os gestores atuais não concordaram com isso. A gente sabe, saem em todos os jornais, que eles são ligados a partidos políticos de esquerda. Então, na verdade, não interessa a eles, não interessa. Hoje a gente tem partidos de esquerda que dominam algumas áreas, né, do Estado, que simplesmente não querem abrir mão dos direitos adquiridos que eles têm daquilo ali.
Museu hoje não cabe ao Estado administrar exclusivamente. Em nenhum lugar do mundo é assim. Você tem que ter ou uma parceria pública e privada, ou você dá a gestão para a iniciativa privada que vai administrar muito melhor do que o Estado. Claro que o Estado tem que ajudar qualquer coisa relacionada à cultura que não ande sozinho, mas estimular que tenha no mínimo uma parceria pública e privada. Caso surja algum projeto de privatização de monumentos históricos na Assembleia Legislativa, você seria uma pessoa que votaria a favor? Você privatiza um monumento histórico, mas um museu eu sou 100% a favor. O meu partido é a favor de privatizar tudo que dá para ser privatizado e se manter onde o Estado tem capacidade, que é educação, saúde e segurança. Fora isso, tudo que puder ser privatizado, eu sou a favor de privatizar tudo. Petrobras, tudo. Perfeito. Vamos para o quarto tema, após falar de segurança pública, cultura e agricultura. O quarto tema da tarde é saúde. É um tema bastante polêmico aqui da cidade, porque há um tempo atrás a gente via o Hospital Cides Carneiro como referência do Estado em maternidade, por exemplo. Hoje a gente vê casos no mesmo hospital de mulheres morrendo sem que pudessem ter seus filhos direito. A gente vê superlotação nos leitos. E há pouco tempo a Defensoria Pública da cidade determinou que a prefeitura contratasse 20 leitos em hospitais particulares também para atender essa demanda da população. Caso eleita, você tem algum projeto para que esse cenário mude e que um hospital municipal passe a ser referência estadual de novo? Acho o seguinte, tanto educação quanto saúde tem dinheiro. Então o problema não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Você primeiro precisa mais tecnologia em toda a rede pública. Isso já vai dar... Você hoje marca um exame, depois você não consegue marcar... Você marca a consulta, depois você não consegue marcar o exame, ou quando você marca o exame você não tem consulta. Então fazer com que essas coisas sejam sincronizadas, com que você tenha todo o seu prontuário online, para que seja uma coisa mais ágil, né? E a outra coisa é a gestão. A gente sabe que existe uma corrupção enorme em políticas de compras de máquinas de hospital, de equipamentos e de remédios. A gente acompanhou nos últimos governos o rombo que foi de corrupção na saúde. A saúde tem dinheiro, ela só é mal gerida, assim como as escolas públicas. Eu acho que passa simplesmente por você ter vontade política de organizar tudo isso. Percebe-se que em muitas coisas que estão erradas no Estado e no país, e em muitos assuntos polêmicos, o problema acaba esbarrando na gestão. O que fazer para fiscalizar, então, da melhor maneira possível para que essa gestão seja feita da forma que tem que ser feita? Gestão é corrupção, né? Na verdade, você tem um Tribunal de Contas que não fiscaliza, quando fiscaliza manda um parecer que ninguém segue. É importante dizer que a função do deputado, tanto estadual quanto federal, além de legislar, é fiscalizar o executivo. As pessoas esquecem isso. Hoje, como é que a gente analisa a qualidade de um deputado? Quantas leis ele fez? Então, o que acontece? Você vai lá, abre lá esse deputado aqui, ele propôs 30 projetos de lei. Mas talvez não seja o número de leis que o deputado fez, seja o número de leis eficientes que ele conseguiu fazer. A qualidade legislativa, isso exatamente. Aí você acaba tendo um número de leis quando você vai ver o deputado estabeleceu um dia de um feriado nacional que não tem a menor importância. Mas isso ainda é a forma como a gente usa para analisar a qualidade do deputado. Você acabou de dizer, está completamente errado. E uma outra coisa que as pessoas esquecem completamente é do poder fiscalizatório dos deputados, para ver se o executivo está fazendo o que ele se propôs a fazer. Todo esse escândalo do governo Cabral, que foi o maior escândalo de corrupção que a gente já viu, assim, acho que no país, se os deputados da Leste tivessem fiscalizado o governo, a gente não estava onde a gente está hoje, isso é com certeza. E se você for olhar o Tribunal de Contas do Estado do Rio, só tem um conselheiro lá, os outros estão presos. Se você for olhar, os 10 deputados da LERJ mais votados, sei lá, 8 estão envolvidos em escândalos de corrupção. Então a gente tem ali um conluio. O órgão fiscalizador, que seria o Tribunal de Contas, não fiscaliza, a LERJ também não fiscaliza, e o próprio executivo, a gente sabe, não precisa nem falar, né? Vamos para o próximo tema da tarde, e a candidata deputada estadual Carol Esponza está aqui conosco.
Candidata, o próximo tema é educação. Você tem projetos para tirar o jovem da rua atraído por um ensino de qualidade? Educação é um pouco parecido com o que eu falei sobre saúde, é gestão. A gente hoje no Brasil gasta mais do que a média dos países da OCDE, né, em educação. Então a gente gasta muito e gasta mal. A gente acaba investindo muito mais em ensino público do que em educação básica, que é errado. O pai tem que pagar toda uma escola para o filho para que um dia ele vá para a faculdade pública, enquanto ele deveria poder ter um ensino de qualidade e juntar para se precisar ir para a faculdade ou para fazer um curso técnico ou para ver o futuro depois, né? Mas uma das políticas que eu gosto muito é a política de voucher, que é você dar direito de escolha para os pais para ver que escola eles querem colocar. Se você for ver hoje dentro da comunidade, tem uma comunidade no Rio que tem 2 escolas públicas e tem 7 escolas particulares. A gente está falando de escola que é, sei lá, uma mensalidade um pouco mais acessível. O governo poderia, empata o gasto que o governo tem na escola pública, empata com dar um voucher e colocar numa escola particular. Mas a escola particular, ela tem enfim, é uma entidade particular, ela tem um diretor, ela tem um dono, você não pode simplesmente o professor não ir, ou o professor não ser cobrado, ou como é na escola pública hoje, que de uma semana de aula você tem aula 2 dias, porque ou tem tiroteio, ou porque o professor não foi, ou porque tem greve. Então, quando você dá esse poder de escolha, principalmente para a população mais carente, eles vão preferir colocar o filho deles na escola particular do que numa escola pública. E aí você tem controle da própria população, o controle deixa de ser um controle do Estado para ser um controle da população. Se a escola é ruim, o pai vai colocar o filho na escola ao lado, não vai colocar o filho naquela escola e muito menos na escola que é gerida pelo Estado, se ela não for bem gerida. Se ela for bem gerida, o pai pode abrir mão do voucher e colocar na escola pública. Então eu acredito muito nessa forma de controle, não só para a educação, mas para outras áreas também, essa forma de controle que é feita pela população. Que quem tem que saber como é que a gente coloca o dinheiro dos impostos é a gente. Né? A gente tem que ter essa tem que ser mais claro para a gente, mais acessível esse poder de escolha. Acaba que a educação esbarra em 2 ganchos e um a gente já falou que é a segurança pública, mas esbarra também em emprego. Caso eleita, quais serão seus projetos que poderão contribuir com a retomada do emprego através da educação básica e cursos profissionalizantes? Curso profissionalizante é uma pauta prioritária para mim, porque acho que não, enfim, falta de qualificação, a gente tem analfabetos funcionais hoje no Brasil, um número absurdo, e isso, você sai da escola sem saber ler e escrever, e o curso profissionalizante talvez ajude um pouco nessa área. Isso tem muita influência, por exemplo, aqui na Serra, você tem turismo, restaurante, você tem toda uma indústria que se beneficiaria desse tipo de curso técnico. Mas o que eu acho é o seguinte, o emprego ele vai vir quando a economia voltar a crescer, e a economia só vai voltar a crescer quando a gente enxugar o Estado. Então, nesse momento, principalmente no Rio de Janeiro, assim, eu acho que a gente pode ter várias propostas, mas a proposta número 1 tem que ser enxugar o Estado. Você tem que primeiro ver, o dinheiro ele existe, a gente está falando do 2º maior PIB, né, do Brasil, que é o Estado do Rio, mas a gente está completamente endividado. O Estado do Rio hoje ele arrecada 100 e gasta 232, ou seja, você gasta 32% acima da lei de responsabilidade fiscal, do limite da lei. Então, todo esse dinheiro, a gente está com um plano de recuperação fiscal agora, né? Todo esse dinheiro ele tem que ser organizado, tem que parar de fechar a torneira um pouco, reorganizar a economia, fazer o Estado voltar a crescer e o emprego ele vai voltar naturalmente. Não dá para você ter uma política de estímulo de emprego que não passe por você enxugar o Estado. Entendi. Vamos para o próximo tema. Então, após falar sobre educação, mas acabei pegando um gancho com a Carol para falar também sobre emprego. O próximo tema é turismo. Petrópolis é uma cidade turística e reconhecida culturalmente por seus monumentos e por sua importância histórica. Como continuar atraindo visitantes para a cidade sem que eles tenham medo que os criminosos da capital estejam subindo também para a região serrana? Acho que isso é o maior ponto, né? A crise de insegurança que a gente passa. Antes de você falar a pergunta, eu já ia responder. Eu acho que o turismo está completamente ligado à segurança, não só em Petrópolis, mas no
no estado do Rio também, né? Os próprios tem É jeito. interessante porque a gente pegou 3 assuntos seguidos, segurança pública, educação e turismo, e os 3 acabam Interligados, não afunilando tem jeito. pro mesmo foco. O turista, você acha que o turista quando sobe, ele tem medo de ser assaltado, por exemplo, além dele ter medo do garçom não saber falar inglês? Acho que eu tenho medo de ser assaltada. Eu desço aqui a serra à noite com medo. Eu já passei por um arrastão ali descendo a serra, né? Voltando de um casamento daqui na serra, no domingo a gente passou por um arrastão ali. Eu acho que hoje, essas são as prioridades Novo também, é um dos motivos de eu estar no Partido Novo. Quando você enxuga o Estado, eu já falei isso, mas eu vou repetir, você enxuga o Estado, você sobra dinheiro. Educação, saúde e segurança. São as prioridades que a gente tem no país, mas no Estado do Rio isso é ainda mais gritante. A gente não tem como fazer mais nada sem segurança. Isso passa por empreendedorismo. Como é que você abre uma startup na Baixada e você mora no Rio? Você tem medo de pegar o carro e ir para a Baixada. Eu fui fazer uma apresentação recentemente numa empresa perto da Avenida Brasil e os funcionários estavam falando isso. A gente saía daqui, a gente trabalhava até tarde, até as 8 horas da noite e ia embora para casa sem medo. Agora das 5 horas todo mundo quer ir embora. Então sua produtividade cai. Porque a gente está numa crise de insegurança que não... O turismo como fonte de renda aqui na região serrana, você acha que poderia ser mais aproveitado? Com certeza, acho que no estado do Rio todo, mas na região serrana mais ainda. Vamos para o próximo tema da tarde, após falar sobre turismo. O próximo tema é meio ambiente. Eu vou aproveitar e falar sobre sustentabilidade com você. Petrópolis é uma cidade que está crescendo, está desenvolvendo tanto populacionalmente como a habitação também está crescendo, o comércio está crescendo. O desenvolvimento tem que continuar. E para esse desenvolvimento continuar, como não afetar as áreas de preservação ambiental? Eu acho que existe hoje no Brasil uma disputa muito grande assim, em desenvolvimento e sustentabilidade. Ele é visto como duas coisas completamente desconexas e que não conversam. Tipo, o empresário hoje escuta falar em sustentabilidade e acha que é mais um entrave que o governo vai colocar para atrapalhar o negócio dele. Floresta, área de preservação ambiental, eu sou a favor de manter, eu acho que tem que ter. Agora, isso não significa que a gente não pode produzir e desenvolver no Brasil. As coisas, o órgão regulador, o empresário a floresta, eles têm que conversar. Hoje a gente tem tecnologia que dá para você explorar a floresta economicamente sem você ter que desmatar. E ao mesmo tempo, a gente pode produzir uma economia mais verde. A gente tem, acho que, para mim, no estado do Rio hoje, um dos principais atrativos para uma nova forma de economia é a indústria mais verde. Você não tem nenhum estímulo hoje para produzir, por exemplo, usando produtos reciclados. Você tem muito mais barato você comprar um plástico do zero e depois jogar aquele plástico no lixo. Aquele plástico vai ser o lixo, quem administra é o poder público. Então, na verdade, você está onerando a população, ao invés de você estimular a lei que já existe da logística reversa, fazer com que ela de fato tenha efetividade, ou você estipular algum tipo de benefício para reciclagem. Então, a sustentabilidade, a gente tem que ver a sustentabilidade como uma oportunidade de negócio, de economia e do mundo. Essa é uma forma de economia que mais cresce no mundo. E o Brasil ainda vê isso como um entrave, como mais uma barreira legal. Você poderia dar o exemplo de uma indústria verde eficaz e se há alguma referência nacional que já faça isso? Por exemplo, eu trabalho na área, meu escritório é de registros de produto na Anvisa.
Você não tem o menor estímulo para colocar ingredientes nos cosméticos que sejam menos poluentes ou que sejam menos tóxicos. Eu trabalho também na área de saneante. Saneante é aquele pacotão que você compra no mercado que depois você tem que ficar carregando aquilo para o carro e depois levar aquilo para casa para você limpar a sua casa. Aquilo é 98% água. O resto só que é ativo. Cadê o estímulo para você fazer aquilo, por exemplo, em cápsulas? Já tem empresas que fazem isso, que produzem os saneantes em cápsula e você não gasta tanta água, você não gasta tanto plástico. Mas essas atividades que são inovadoras, elas não têm estímulo do governo hoje, para nada, nem para você produzir, nem para você começar uma empresa pequena. E o estímulo não é dado porque é caro ou porque realmente porque não tem vontade? Não tem interesse político. Quer ver um outro exemplo que eu posso te dar? A indústria de refrigerante. Você paga 4% de IPI em cima dos refrigerantes e se você for amanhã você vai produzir aqui em Petrópolis uma empresa de suco de laranja, você vai plantar a laranja aqui, vai envasar e vai mandar para o Rio. Você vai pagar muito mais de 4% num suco que é natural. Então, assim, por que você dá esse estímulo para uma indústria que não precisa mais de estímulo, porque todo mundo hoje já toma refrigerante tem açúcar ele gera obesidade infantil, ele tem um impacto em saúde pública. Por que você não está é uma indústria que já gera o lucro, já é grande, por que você não vai estimular o pequeno produtor? Né? A gente falou aqui de agricultura, por que você não vai estimular o pequeno produtor de fruta que vai produzir suco industrializado? Por que o IPI não é reduzido ali e é reduzido na outra ponta, que não precisa mais desse estímulo? Isso é falta de interesse político. Isso é uma forma de capitalismo de compadrio que a gente vive no Brasil hoje, onde só tem acesso a esse tipo de incentivo os amigos do rei, né? Os amigos dos donos dos partidos, os amigos dos donos de quem está ali no ministério, na secretaria ou no órgão público que vai controlar aquilo ali. Vamos para o próximo tema após falar sobre meio ambiente e sustentabilidade. É o último tema da tarde e logo após, Carol Esponza fará suas considerações finais. Carol, antes de terminar, eu gostaria que você falasse sobre igualdade de gênero. E além de igualdade de gênero, eu vou citar mais duas coisas que são imprescindíveis não falar quando a gente fala de igualdade, que é a igualdade social e a intolerância religiosa com religiões afrodescendentes. Você, se eleita, o que fazer para quebrar esse tabu e para que isso aconteça menos vezes possíveis? Bom, intolerância religiosa é também uma pauta do meu coração, porque eu sou espírita. Então, isso passa diretamente à minha vida pessoal, né? Com certeza, tudo que tiver ao meu alcance para estimular não só a liberdade religiosa, mas qualquer tipo de liberdade será feito. Estou no Partido Liberal. Essa pergunta para mim foi muito importante, porque a gente tem uma crítica. O Novo não tem nada de novo, ele é liberal na economia e ele é conservador nos costumes. O Novo, ele é liberal na economia e os candidatos podem decidir o que eles quiserem sobre os costumes. Eu sou liberal nos costumes. Eu acho que o Estado não tem que se meter em absolutamente nada da vida do cidadão. A pergunta não foi essa, mas eu vou estender. Por exemplo, é o caso do aborto. Eu jamais faria, porque eu sou espírita, eu jamais faria nem em casos assim, de deformação no feto nenhum. Levaria minha gestação até o final. Mas eu acho que o Estado não tem nada a ver com isso. Então o Estado não tem que se meter em aborto, o Estado não tem que se meter em religião, o Estado não tem que se meter em casamento. Isso é uma pauta fechada do Novo. Todos os candidatos do Novo são a favor de casamento entre pessoas do mesmo sexo. E, enfim, todos os tipos de liberdade, igualdade, o que é diferente de cota. Eu sou contra a cota. Cota de mulher, eu sou contra as cotas das mulheres na política, por exemplo. Mas eu acho que liberdade e igualdade são valores assim, que para mim são... Estamos chegando ao fim de mais uma entrevista e eu vou deixar você disponível para poder falar para o público que nos acompanha suas considerações finais. Bom, gente, eu acho que sendo candidata pelo Partido Novo, eu não posso terminar aqui sem agradecer de estar nesse projeto que é o Partido Novo. A gente sempre fala muito que eu estou aqui, mas poderia ser qualquer outra pessoa do Novo. A gente só é mais uma pessoa do Novo que está aqui trazendo esse projeto. O Novo é um projeto que é muito maior do que só o candidato. A gente é o único partido que não usa dinheiro público, então a gente é financiado com o dinheiro do filiado, paga R$ 28 por mês. Então, ele é um partido que é administrado um pouco como uma empresa. Se o filiado não gosta do que a gente está fazendo, os mandatários, o diretório, ele simplesmente para de pagar. Ele para de pagar, a gente para de ter dinheiro e a gente deixa de existir. Então, você fazer parte do Novo é fazer parte de um projeto que envolve diversas pessoas, envolve toda a sociedade civil.
E isso, para mim, é o maior orgulho que eu tenho hoje de estar nesse projeto de um partido que não usa dinheiro público, que prega a responsabilidade com o gasto, que não tem indicações políticas, né? Todos os indicados pelo Partido Novo vão ser por capacitação técnica. E é isso, entrar nas minhas redes sociais, Carol Esponza 30, e acompanhar o resto das minhas ideias e das minhas propostas. Gostaria de agradecer sua presença, gostaria de agradecer também a presença do público que nos acompanhou em mais uma tarde de entrevistas aos candidatos das eleições 2018. O candidato convidado da vez foi a candidata a deputada estadual Carol Esponza, do Partido Novo. Uma boa tarde a todos e não se esqueça que Portal Giro Eleições 2018 é aqui. Você acompanha o dia a dia dos candidatos até o dia das eleições.